Olá meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui nos estúdios de gravação da Jarfel Saara. E na dica de dia de hoje nós vamos falar sobre essas pecinhas que estão aqui na minha frente. Os famosos paver, as lajotas de calçamento de rua. Rua, calçada, praça, terreno, né, pátio de transportadora. E é bom lembrar o seguinte, há milhares de anos atrás as ruas eram calçadas com pedras, tá? Depois chegou aí na década dos anos 60, o paralelepípedo, que era uma pedra polida, cortada da rocha, tá? E era montado na rua para poder, vamos criar assim, não deixar ter contato direto com o barro. Só que o paralelepípedo, por sua vez, era muito escorregadio, então causava muito acidente. Numa rua muito íngreme, o carro não tinha tração para subir, e aí criou-se o asfalto. Só que o asfalto trouxe um monte de prejuízo para a natureza. Por quê? Ele impermeabilizou totalmente as ruas e a água parou de penetrar. E a água começou a correr pelas guias, pelas sarjetas, começou a se localizar em pequenos córregos e começou a inundar a cidade, tá? E aí começamos a ter sérios problemas de inundação porque a água não penetrava na região que chovia. Ela se concentrava nas partes mais baixas da cidade. Novamente mexeu-se no arquivo e se lembrou do paver. E hoje a moda é pavimentar uma rua, uma calçada, tá? Um pátio de uma transportadora. Por quê? Porque entre um paver e outro paver há uma pequena fresta e nessa fresta a água penetra, tá? E ali, escoando a água que desce para a terra, você tem um controle climático na região muito favorável, ou seja, você conserva a umidade do ar na própria região. Só que existe diversas espessuras de paver e diversos modelos. Você tem um sextavado, você tem um retangular, você tem um 16 face, você tem um paviesse, e daí para frente você tem o estrela, você tem um monte de modelos que você pode escolher, tá? Mas existem espessuras diferentes e cada espessura é para uma finalidade. Normalmente o paver com 4,5 centímetros é para uma calçada, onde não tem tráfego de carro em cima, não tem tráfego de caminhão, tá? Aí você vai para um paver de 6 centímetros de espessura, que é muito utilizado no tráfego leve, podendo sim receber a carga de um caminhão, mas não é como uma carreta com tráfego constante em cima. De vez em quando um caminhão passa em cima. Então, geralmente em ruas de condomínios é usado o paver de 6 centímetros. Acima desse, ele vai para o de 8 centímetros, que aí já permite uma carreta, um caminhão, uma bitrem, tá? O que eles chamam de Vanderleia, que é aquelas carretas compridas trafegando em cima, sem problema nenhum. E pior ainda, quando é um tráfego muito intenso, como é o caso de um aeroporto, tá? Ou de uma grande transportadora, você acaba pondo o paver com 10 centímetros de espessura, para que ele possa, inclusive, suportar essa carga maior. Lógico que não é só o paver, é o paver e a base e a subbase tem que estar bem calculada realmente, tá? E diga de passagem que o paver tem como uma norma técnica brasileira uma resistência de pelo menos 35 megapascal, ou seja, 35 MPa, ou seja, 350 kg cada centímetro quadrado, para que ele aguente, principalmente uma coisa que é interessante, é o pneu girar aqui em cima, sem que ele desgaste o paver, porque se ele começar a movimentar o pneu aqui em cima e desgastar, a manutenção se torna cara também, como acontece com o asfalto. Você vê que o asfalto, em média, a cada 5 anos, você tem que fazer conserto na rua, você tem que fazer recapagem novamente, o que tem afetado bruscamente o custo. Agora, existe um paver que está na minha mão aqui, que a gente chama de cascudo, ele é muito furadinho, parece um queijinho suíço. Ele é o paver chamado drenante. Dá uma olhada nessa imagem. A água passa por ele, penetrando direto na terra, então a água não escorre. Com isso, com o paver drenante, já está sendo muito usado nas calçadas, nas praças e inclusive em pátios de pequenas transportadoras ou condomínios, tá? O paver drenante está na moda. Diga de passagem, você pode fazer o colorido, usando o uso do óxido de ferro, que é o xadrez, para fazer na cor vermelha, verde,
azul, preta, na cor que você assim desejar, tá? Então, meus amigos, o pave é a moda em calçamento do século 21. É o lado racional e inteligente que acabou com as inundações. Ou seja, eu diria que reduziu bruscamente as inundações por causa da drenagem que ele tem e de escoar a água entre as frestas de um pave com o outro, ou melhor ainda, o pave drenante, tá? O pave drenante também pode ser usado em ruas de baixo tráfego, ou seja, que até um caminhão de 6, 8, 10 toneladas passando em cima, tá bom? Gente, se vocês gostaram dessa dica do pave de hoje, deixa logo abaixo o seu joinha, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, porque sempre estamos trazendo novidade para você. Eu sou Francisco Aguilar, um grande abraço, conte comigo.